nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e sobre todos os mensageiros. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Mais um encontro interreligioso aqui do Centro Islâmico Imam Mahdi, hoje com a ilustre presença do nosso querido cônego José Bison, representante da Arquidiocese de São Paulo. Muito obrigado pela presença, padre. E a mesa será formada também com o irmão Roger Alves, diretor do Centro Cultural do Centro Islâmico Imam Mahdi, se Deus quiser. E a pauta abordada será caridade e solidariedade segundo as religiões islâmicas e católicas. Eu convido aos senhores a formarem a mesa e o diálogo vai começar, primeiro a palavra do nosso querido padre, e em seguida o irmão Roger faz as considerações. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui nessa nossa conversa. E antes de começar, eu quero deixar aqui para o Centro de Diálogo, né? Aqui uma recordação, algo para que também seja um instrumento de estudo e de análise, né? Para as pessoas que aqui frequentam. Muito obrigado. Muito agradecido. Nós temos também um presente, mas... Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Hoje, para falarmos da solidariedade e a caridade, eu quero partilhar com os senhores e as senhoras que aqui estão presentes e também com as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais, a partir da minha experiência, e quero também falar a partir de alguns textos bíblicos, quando nós falamos da caridade. Gostaria só de lembrar que nós estamos na tradição católica, vivendo o período quaresmal. São 40 dias que nós nos preparamos para a festa da Páscoa cristã, lembrando os 40 anos que o povo ficou no deserto, saindo da terra da escravidão do Egito, indo para a terra prometida. E depois, Jesus, na sua vida ministerial, ele ficou 40 dias de jejum e oração, também no deserto. E a Igreja Católica, então, tem 40 dias para vivenciar a Páscoa, para vivenciar esse período quaresmal em preparação à Páscoa. E é um texto que nos ajuda a vivermos a caridade, a solidariedade, que nós chamamos de texto base, o manual da campanha da fraternidade, que tem várias instruções, várias orientações, para que a gente possa refletir. E todo ele está baseado a partir da palavra de Deus e também da realidade que as pessoas estão vivendo. E esse ano o tema, pela terceira vez, é Fraternidade e Fome.
e tem como tema: dai-lhes vós mesmos de comer, uma palavra de Jesus. Então eu ligo aqui a fala de hoje à campanha da fraternidade, diante do contexto em que nós, no Brasil, e por que não dizer muitas partes do mundo, estamos vivendo. Passamos por momentos difíceis, no período da pandemia, pós-pandemia, vivemos graves acidentes, terremotos na Turquia, na Síria, a quem nós somos solidários. Nós estivemos unidos também à Caritas do Brasil, se fez presente, se fez solidária também com gestos concretos de solidariedade. Os nossos irmãos Yanomami, que os nossos parentes, como nós chamamos, crianças, jovens, adolescentes e famílias todas, né, sofrendo com a fome, a desnutrição, sofrendo com também a contaminação, a exploração. Recentemente no Sul, a questão da escravidão análoga em vários lugares, e também, né, aqui no litoral sul de São Paulo, as fortes chuvas e as suas consequências que nós estamos vivendo. Então são momentos de crise, de fome, de insegurança, de desespero, falta de água, falta de moradia, falta de estrutura que nós estamos vivendo. E a campanha da fraternidade desse ano, que, como eu já disse, tem como tema fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Então é uma forma de um gesto também de justiça social. Não é só questão de caridade, não é só questão de solidariedade, mas nós, enquanto brasileiros e brasileiras e aqui residentes, nós temos que pensar também na justiça social, né? E quando nós falamos de solidariedade, eu lembro o período da pandemia. Foi um período de muito sofrimento, de muita morte, de muita incerteza e uma série de questões que nós passamos pela frente. E aí eu vejo muitas comunidades, muitas organizações, muitas entidades se fizeram presentes no gesto de solidariedade concreta desse momento, no auge da pandemia. Eu falo a partir da experiência que eu tenho aqui na Arquidiocese de São Paulo, na paróquia São Pedro Apóstolo, na região aqui, no Belém, na região episcopal Belém, uma organização da igreja, onde que durante o auge da pandemia chegamos a distribuir 600 cestas básicas. E hoje nós temos cestas básicas, temos a Pastoral da Criança, temos também a nossa obra social e temos, além das cestas básicas, temos também as marmitas que são preparadas semanalmente, né, às segundas-feiras, e a gente vai distribuindo onde há aí a necessidade. Então a gente percebe, eu quis trazer esses dois fatos para mostrar à senhora e aos senhores, né, e quem nos acompanha, que a solidariedade ela vai se estendendo como gesto, né, humanitário, de pessoas de boa vontade, de pessoas de fé, e que vão estendendo essas questões diante de dificuldades que a gente vai vivendo. Como vimos recentemente em Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba, muitos gestos de solidariedade. Aí a solidariedade, ela independe do credo da pessoa, mas ela depende da humanidade, da forma com que ela encara a vida, né? É um gesto de bondade, de solidariedade, e assim a gente vai, né? Então eu creio que, só para ilustrar, eu estou trazendo aí a questão da solidariedade. E gostaria de ler um texto bíblico, né, que está em São Mateus. Na realidade são dois, mas agora eu quero apenas um. Mateus está no capítulo 6,
que é o texto que nós lemos no período da Quaresma, né? O texto bíblico de Mateus 6, de 1 a 6, diz assim: prestem atenção, não pratiquem a justiça de vocês diante das pessoas só para ser elogiados por elas. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombetas na fronte, como fazem os hipócritas nos templos e nas ruas, para ser elogiado pelas pessoas. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz, para que a sua esmola fique escondida e seu Pai que está no céu vê e te recompensará o que você realizou. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas que gostam de rezar nos templos, nas esquinas, para serem vistos pelas pessoas. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta, reze ao Pai ocultamente. O Pai que está escondido, o Pai que está no céu, ele verá que você também está escondido, ele recompensará você. E para terminar, depois ele diz assim: quando vocês jejuarem, não ficam o rosto triste como hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai que vê o que está escondido, e seu Pai que vê o que está escondido recompensará você. Eu li esse texto aqui, é o texto com que o qual nós abrimos o período da Quaresma, da campanha e a campanha da fraternidade, como eu já mencionei. Então, esse texto adverte aos cristãos católicos 3 pontos fundamentais e importantes: a oração, o jejum e a esmola, a caridade, né? Então, aqui nós vamos aprendendo que a ação caritativa, a ação solidária do cristão católico, ela tem que estar fundamentada, ela tem que estar baseada de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E nesse ano nós teremos, quase que simultaneamente, o mês de Ramadã, período da Páscoa católica cristã, e a Páscoa judaica, quase que no mesmo tempo. São 3 grandes religiões, as religiões monoteístas, que vivem profundamente a fé e profundamente a comunhão no Deus Uno, mas que temos essas 3 grandes festas. E que nós sabemos, eu conheço um pouco, não só pelos estudos, mas pela convivência com meus irmãos muçulmanos, né? Como que vivem o mês de Ramadã, com o jejum e depois o quebra-jejum e com o iftar, né? Após o pôr do sol. Então a gente vai percebendo como que também na tradição judaica, também na tradição muçulmana, também na tradição católica, esses elementos estão presentes: o jejum, a caridade e a oração. E esse período para nós é muito propício, né? Não para que cada um permaneçamos nos nossos centros de estudo, centros de reflexão, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas sinagogas, nas nossas mesquitas, mas que nós sejamos capazes de externar para
fazer com que, de fato, a caridade, a solidariedade, a justiça, ela vai se externando e vai se fazendo presente. Sabemos da caridade, como que é a palavra em... Zakat, né? Zakat para vocês, para nós a caridade, o dízimo, a esmola, a oferta, né? Então a gente vai levando isso adiante e vamos aprendendo do Alcorão, da Torá e da Bíblia, que aquilo que a gente tem que vivenciar hoje é uma boa convivência entre nós, de diferentes segmentos, mas ao mesmo tempo cada um embasado na sua tradição, e juntos, né, diante daquilo que nos desafia na sociedade hoje. Quem que não ficou comovido? O mundo que não se comoveu? Qual país que não ficou comovido com os terremotos na Síria e na Turquia? Todos nós fomos solidários, em gestos concretos, também com gestos da nossa oração, da nossa solidariedade. E assim a gente vai. E da parte católica, nós temos tido grandes e exemplos fundamentais do Papa Francisco. Ainda agora, né, quando nós conversávamos, o senhor me mostrava uma foto de um dos líderes religiosos muçulmanos, um imã, juntamente com o Santo Padre, o Papa Francisco. Recentemente, o Papa Francisco esteve também nos Emirados Árabes, né? Também em Abu Dhabi, e da onde sai o fato de nós juntos construirmos um mundo novo, um mundo melhor. Então, a palavra de Deus de hoje, né, vai nos ajudando a pensar sempre na solidariedade, na caridade. E nós não podemos esquecer também da justiça social. Se nós somos religiosos, muçulmanos, católicos, nós devemos de ampliar as nossas reflexões, as nossas práticas e olharmos essa realidade que estamos vivendo para que também outras pessoas sejam agraciadas, sejam beneficiadas por esses momentos, né? E depois tem um outro texto que está em Mateus, capítulo 25, que nós chamamos o juízo final. É um texto pesado, né? Mas é um texto bonito, né? Que ele vai dizer assim: eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava com sede e você não me deu de beber. Eu estava na prisão, você não foi me visitar. Eu estava doente e você não foi me visitar. Né? É um texto muito bonito de Jesus, quando ele virá para o julgamento. E depois ele vai perguntar: quando que nós te vimos com fome? Quando que nós te vimos com sede? Quando que nós te vimos na prisão? Quando te vimos com doente? Né? Então Jesus vai deixar isso bem claro, que a ação do cristão, né, ela tem que estar baseada na fé, bem fundamentada na doutrina. E depois, um dia, vocês quiserem, convide alguém da Igreja Católica para falar sobre a doutrina social da Igreja, para que a gente possa, né, transmitir isso, né? Tem pessoas na Igreja Católica que são especialistas, entendem bem isso, estão bem por dentro dessas questões, para que a gente possa, de fato, ir percebendo o que nós temos em comum. E aí que vai entrar isso que eu falo, né? Nós falamos da justiça, nós falamos da solidariedade, falamos da caridade, mas é preciso também que no nosso país ele esteja voltado também com a justiça social. Então eu deixo aqui esses dois textos, né? Mateus, capítulo 25, versos seguintes, que vai falar do juízo final, e depois o capítulo 6 de Mateus, que vai falar da importância da oração, do jejum e da caridade, ou da esmola. Então, obrigado. Eu trouxe só alguns pontos para pensar a partir do meu trabalho, a partir do meu pouco conhecimento, mas não quero cansá-los, né, com essas palavras. Mas muito obrigado pelo convite.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e com sua purificada família. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Para mim é uma honra estar aqui ao lado do cônego que tem anos de trabalho. Eu estou começando agora, então para mim é uma honra muito grande estar partilhando esses saberes que somente com o tempo se adquire, e se Deus quiser que eu possa ter, que Ele me dê esse tempo também para mim, na minha trajetória, poder aprender também. Bom, eu vou falar sobre a perspectiva islâmica. E um ponto muito importante que muitas pessoas confundem-se muitas vezes, e que o padre disse também na leitura da Bíblia, que Jesus também toca nesse ponto que eu vou tocar agora. A caridade, muitas vezes, as pessoas pensam que é somente feita com dinheiro, né? E não necessariamente é feita somente com dinheiro. Por exemplo, quando Jesus fala que eu estava na cadeia e você não me visitou, eu estava doente e você nem me visitou. Essa visita, quando uma pessoa está necessitada, é uma forma de caridade, né? Uma outra forma também de caridade que nós podemos fazer todos os dias é sorrir para uma pessoa. Porque às vezes aquela pessoa está com um momento de dificuldade, a gente não sabe. Mas se você sorrir e dar um bom dia para ela, isso também traz uma forma de caridade, que muitas vezes é melhor do que o dinheiro. Porque nesse dia que essa pessoa estava ruim, pode-se mudar a vida dela de uma forma, por causa de um gesto fácil, que é sorrir. Sim. Uma outra coisa também que que é uma forma de caridade também, que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nos ensinou, foi também, por exemplo, outras formas. Por exemplo, usar os seus talentos a favor das pessoas que não têm determinados talentos. Ou, por exemplo, um cego, né, que não consegue atravessar a rua, se movimentar muito bem, você ser os olhos dele. Isso é uma forma de caridade também, né? A gente consegue observar que são coisas simples e que muita gente negligencia, achando que a caridade é só dar o dinheiro. E muitas pessoas, às vezes, não ajudam a pessoa que estende a mão, está num sinal de humilhação em pedir, porque é humilhante pedir, né? Quem já pediu e hoje, pela graça de Deus, está melhor, pode muito bem dizer como que é difícil estender a mão e pedir para alguém. Sim. E a pessoa muitas vezes nega pelo simples fato assim, eu não sei no que ele vai usar, pode usar droga. E uma das coisas que a gente tem que entender é que não importa do que ele vai fazer, importa a sua ação. Se ele utilizar esse dinheiro que você deu para ele como forma de caridade, você deu de coração, se ele usar de má forma, Deus está vendo. Deus está vendo a forma que você agiu. Aquilo que está oculto no seu coração, Deus sabe muito bem o que está nele ali presente quando você está fazendo esse ato. Muitas pessoas também fazem caridade através da câmera, dos holofotes. Por quê? Não que isso seja errado. Em certas formas, é bom fazer isso para que você de uma forma, outras pessoas vendo esse ato também possam fazer. Mas o melhor ato para Deus, segundo o Islã e segundo a Igreja Católica, o cristianismo, é aquele ato que você faz sem ninguém estar vendo. Só Deus está vendo, presente, e vendo você fazendo esse ato. Às vezes esse ato, muitas vezes também, as pessoas negligenciam isso, mas tem uma narração que agora não vou saber dizer se foi o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, ou se foi o próprio profeta Muhammad, que Deus fala para ele assim, nunca negligencie um ato bom, pelo pequeno. Por exemplo, tirei e recolhi um papel que estava na rua, porque ali pode estar a sua salvação, nesse ato pequeno. E não negligencie um pecado, por menor que seja,
porque ele pode dar sua perdição. Então, como tem muitos hadiths dos imãs que nos orientam, às vezes, quando você começa o seu dia fazendo a caridade, Deus, nesse seu dia inteiro, ele vai deixar esse dia bom, próspero para você. E também, a caridade dentro do Islã, e é uma questão de você observar isso na prática, é uma forma de você controlar o seu próprio ego, o seu próprio individualismo. Então, quando você deixa a sua questão individual do que é meu, do meu pertence, e dá a outro, a caridade, na verdade, ela é dividida em duas questões, ao meu ver. Tem aquela caridade que você faz por questão social, de ajuda solidária ao outro que está passando necessidade, e existe uma caridade que é amar o próximo, de fato. Que é o quê? Jesus sempre diz isso na Bíblia, de você ajudar o próximo com amor como se fosse feito para você. E isso não tem preço, não tem valor. E dentro dos imãs, dos imãs da família do profeta, dos familiares do profeta, o neto dele, Imam Hassan, que a paz de Deus esteja com ele, 2 vezes doou todo o seu dinheiro, tudo que tinha, para o próximo. E uma vez ele doou metade. Fora as outras caridades que era escondido, que ninguém sabia que era ele que fazia. E assim toda a família do profeta, porque isso é uma tradição. E eu não digo como só uma tradição do profeta Muhammad. Isso é uma tradição divina. Se você for olhar todos os profetas, um é seguido do outro. Todos eles fizeram as mesmas práticas. Todos eles. Porque no Islã a gente entende que uma religião complementa a outra. E o Islã seria essa palavra final que Deus deu para a humanidade. Então, muitas coisas a gente vai ver dentro do catolicismo que o muçulmano também pratica. Como o próprio padre disse sobre o jejum, as grandes festas e outras coisas que são pequenas. Outras coisas que são pequenas aos olhos dos outros, mas que aos olhos de Deus é muito grande. Por exemplo, essa coisa de você doar o que é seu, que você mais gosta, para o outro. Se a pessoa chegar para você e falar assim, nossa, achei bonito o seu anel, você pegar e dá para a pessoa. Simples assim. Porque Deus diz no Corão Sagrado que tudo que nós temos não é nosso, é dele. Tudo é emprestado. E aquela pessoa que quer ter boa fortuna, né? Não boa fortuna somente em dinheiro, mas em saúde, essas coisas, a prática da caridade é onde a gente vai trazer mais isso para a nossa vida. Quando mais você ajuda o outro, mais Deus te dá. Afinal de contas, Deus é que nos sustenta. Um pensamento equivocado que nós, seres humanos, isso é uma vaidade do ser humano, é achar que ele mesmo, por conta própria, com seus braços, suas pernas, ele pode se autossubsistir. E esse é um dos grandes pecados que tem. Porque tudo o que nós temos é dado por Deus. Então, por que nós não fazemos o mesmo com os nossos irmãos que, como o próprio padre disse, que no Brasil a gente vê quantas pessoas moram na rua, não tem o que comer. E nós estamos fazendo o quê? Sentado na nossa casa, com o pouco que temos. Muita gente tem pouco, muita gente tem muito. Mas não pensa no outro que não tem nada. E uma das lições que o Ramadã traz para a gente é justamente essa. A gente passar um grande período do dia sem comer e sem beber. Para tentar entender a dor do outro, que não tem. Além, obviamente, de ser um culto a Deus, um momento que você, espiritualmente, você se eleva muito, mas também de entender quanto é difícil você ficar um período curto, que é curto, se você olhar as pessoas que vivem em situação de rua, com fome. Você passa um período muito curto. Então, uma coisa que o Islã tenta trazer, assim como todas as religiões divinas, o judaísmo, o cristianismo, né, e o Islã, é através das práticas diárias de devoção a Deus, essa coisa de olhar o outro e sentir o que o outro sente. Através das nossas práticas diárias. A partir do momento que você recorda que Deus
te deu o ar que você respira hoje, que você pode levantar para trabalhar, e ele está dando isso de graça, não te cobra nada, você não pode ajudar um irmão que está necessitado. Então é isso que, dentro do Islã, da tradição islâmica, traz essa questão da caridade não ser somente dinheiro. Ela é por atos também. Atos simples de sorrir. Atos simples de dizer um bom dia. Quantas pessoas tem dentro da própria casa e não dão um bom dia para o irmão, para a mãe? Muitos. Então, isso é o que o Islã nos traz. Eu vou ler 2 aias do Alcorão que diz justamente sobre essa questão, que é o capítulo 2, versículo 263, que diz: uma palavra cordial e uma indulgência são preferíveis à caridade seguidas de agravos, porque Deus, por si só, é tolerante, opulentíssimo. Justamente isso. Quando a pessoa, às vezes, dá o dinheiro para outra, ela dá de uma forma grosseira. E a pessoa que está recebendo sente que você deu grosseiro, mas ela pega porque ela necessita. Então, você vê, Deus fala que uma palavra cordial é melhor que isso. Melhor que o dinheiro que a pessoa vai usar para comer. O outro também, no capítulo 2 também, 267, que fala: ó fiéis, contribui com o que melhor tiverdes adquirido, assim como com o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazer descaridade, sendo que vós não acertareis para vós mesmos, a não ser com os olhos fechados. Sabei que Deus é, por si, opulento, laudabilíssimo. Ou seja, muitas vezes a pessoa dá para outra, quando vai dar alguma coisa, é dar uma coisa que não usa mais. Vou fazer uma campanha do agasalho, como a gente vê muito, dar uma roupa rasgada, que ela não usa. E por que você vai dar para o outro? Deus, quando te der, te dá o melhor. Por que você não pega uma roupa sua boa e dá? Você tem tantas. E outra, você pode comprar seu trabalho. Ele está com um problema grave. Então é isso que eu queria complementar, que foi mais um complemento do que o amigo padre disse, que é isso, que a caridade ela tem que ser feita também em atos, de forma que nós possamos conviver bem e, obviamente, né, que nós consigamos, a partir de hoje, dessa conversa que nós estamos tendo sobre caridade, esse ato tão importante, que nós possamos somar forças para tentar aliviar, não é nem ajudar, porque é um alívio que muitas vezes é um dia, 1 hora, né, que nós possamos unir forças para ajudar esse próximo, porque, como diz no Islã, o monoteísmo é o Tawhid, que significa unicidade, a união em si. Isso é crer em Deus. É todo mundo se unir e fazer em prol do próximo, do seu irmão, com o intuito de agradar a Deus. Uma união que você visa o seu Criador. Então, me despeço nessa noite. Fico feliz de ter podido sentar com o padre, de compartilhar essa mesa com ele. Espero ter outras oportunidades. E vou chamar o Sheikh Mahdi Elohi, que é o líder espiritual do centro, para falar algumas palavras. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum a todos. Assalamu alaikum. Gostaria de agradecer em primeiro lugar. A gente convidou querido padre e alhamdulillah, graças a Deus o Senhor aceitou e a gente criou mais uma ponte, né, para entender melhor a tradição um do outro. A questão da caridade é um assunto muito importante. É a questão que podemos falar, um dos pontos que são compartilhado e comum entre todas as religiões. Temos uma palavra do Imam Ali alayhi salam, o primeiro sucessor do profeta Muhammad,
quando ele enviou um dos seus comandantes para ser governador de naquela época era um país, na verdade, o Egito, né? Uma pessoa chamada Malik Ashtar, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad, e depois acompanhou Imam Ali alayhi salam. Imam Ali falou para ele: você encontrará, segundo a fala dele, dois tipos das pessoas. Ou são seres humanos como você, são irmãos da criação, ou são irmãos da sua fé. Ou são muçulmanos ou não. Seja bondoso com todos eles. Seja carinhoso com todos eles. Honesto com todos eles. Justo com todos eles. Então, isso pode ser uma mensagem universal. Não pensa em si mesmo. Até mesmo não pensa em irmãos da sua fé. Abre suas mãos para todas as pessoas que precisam. Vou finalizar com essa história da filha do profeta Muhammad. O irmão querido também mencionou algumas histórias dos familiares do profeta Muhammad. De verdade, eles são símbolo da caridade, símbolo da honestidade, símbolo da generosidade. O irmão querido mencionou um assunto, irmão querido padre, muito importante. Imam al-Hassan, o neto do profeta Muhammad, é considerado o segundo sucessor do profeta para nós muçulmanos. Ele deu de caridade toda a sua propriedade, toda a sua riqueza, 2 vezes, imagina. Até mesmo temos muita discussão, muito estudo com o irmão querido Jafar, Roger, né? Eles mudaram o significado dos termos. Se alguém nos perguntar o que é caridade, nunca a gente vai responder: você divide entre os pobres toda a sua propriedade. A gente traduz assim? Não. Ajuda o próximo, no final das contas. Tira um pedaço da sua comida que você tem, alimento que você tem, ajuda o próximo, um pobre, um necessitado. Mas eles fizeram isso para serem nossos exemplos. Essa história que eu vou contar e finalizar é isso. O profeta Muhammad teve uma filha chamada Fátima, né? Os muçulmanos também têm muitas meninas com o nome de Fátima, né? Geralmente as noivas colocam na noite do casamento a roupa mais bonita, a roupa mais linda que elas têm. O profeta Muhammad mandou comprar uma roupa bem linda para sua filha, que seria o matrimônio, o casamento dela, a única filha. Que aquela menina Fátima se casou com seu primo, com o primo do profeta. Uma pessoa, o Imam Ali alayhi salam, que eu mencionei um trecho da fala dele quando enviou um dos seus comandantes para governar no país do Egito, no Egito. Se casaram e deu uma roupa linda para que fosse a roupa do casamento dela. No dia seguinte, o profeta Muhammad encontrou sua filha, que não está com sua roupa que foi comprada pelo profeta Muhammad, como uma roupa preciosa, uma roupa linda, uma roupa de presente do profeta para sua filha. Perguntou: Fátima, o que você fez? Onde está sua roupa? E Fátima respondeu: bem na noite do meu casamento, um pobre veio bateu na porta, pediu ajuda, esmola. Eu pensei: o que eu tenho na casa que eu amo mais? Minha roupa. Coisa mais preciosa naquele momento era a minha roupa. Então dei para aquele pobre. E segundo o Alcorão Sagrado, que fala: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vocês não alcançareis o nível da caridade, o nível da benevolência, mesmo que vocês doam, ajudam o próximo daquilo que vocês amam, preferem, gostam mais. Então, a questão da caridade, a questão da esmola é um assunto muito, muito importante. A religião tem que inspirar para o nosso coração ajudar o próximo. Se a religião não traz isso para nós, nossa religião não teve função. Qualquer religião que seja, tem que trazer para nós essa alma caridosa.
Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Senhor. A gente ficou muito feliz ter o Senhor com a gente, com esses encontros interreligiosos que, alhamdulillah, o Centro Islâmico Imam Mahdi faz. Acho que, não sei, 7º ou 8º encontro interreligioso. Alhamdulillah, graças a Deus, temos bom contato com vários padres, pastores, e convidamos eles para participar nessa mesa de encontros interreligiosos. Muito obrigado. É uma coisa bem simples preparamos e alguns livros que o Senhor... Muito obrigado. Obrigado. Uma explicação sobre esse livro, irmão. Esse livro é o livro mais completo que foi escrito sobre o Islã. Sobre quase todos os pontos em detalhes, sobre as crenças, as práticas da religião islâmica, a história bem resumida. O Senhor pode encontrar nesse livro, um livro bem completo. É um livro também, os salmos islâmicos, que seria as súplicas, as orações de um dos descendentes do profeta Muhammad, um livro chamado As-Sahif As-Sajjadiyya, o livro do Imam As-Sajjad, que também é um livro muito precioso. A gente gostaria de estar presente para o Senhor. E, por fim, o livro Muhammad, a biografia do profeta Islã, que também seria um presente para o Senhor. Obrigado. Inshallah. Obrigado. Eu deixei aí para os senhores, né? Deixei uma Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia, e deixei também um exemplar do Catecismo da Igreja Católica. Muito obrigado. Né? E obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nessa roda de conversas, né? Para aprender uns dos outros e ver o que é possível fazermos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado. Sempre.